Provérbios, capítulo 27, versículo 11 e 12, dizem assim: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Essa época do ano, ela é, ironicamente, uma época muito perigosa para o povo de Deus. Eu comentei hoje de manhã no culto lá na outra igreja que todo ano eu falo isso e todo ano se repete. Mas essa época de final de ano, onde nós comemoramos o nascimento de Cristo, frisando, deixando bem claro que Cristo não nasceu em dezembro, não nasceu dia 25 de dezembro. A Bíblia não fala quando ele nasceu. Nós sabemos de uma coisa, que ele nasceu no verão, naquela região que é o hemisfério norte. E no hemisfério norte o verão é no nosso inverno. E nós sabemos isso porque os pastores estavam no campo, dormindo no campo à noite com o rebanho. Eles só fazem isso no verão, porque no inverno é muito frio. Então Jesus nasceu no nosso inverno, aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, no nosso inverno, que seria junho, julho, agosto, alguma coisa assim. Mas isso é apenas uma ideia, não é uma data precisa. Então, nós tomamos 25 de dezembro para ser uma data em que celebramos o nascimento de Cristo, mas sabendo que ele não nasceu nada nessa época, nesse dia, nesse mês sequer. Mas é quando separamos. E, ironicamente, é uma época em que a frequência nas igrejas, de modo geral, elas caem. De modo geral, as ofertas caem. De modo geral, tudo diminui. Porque é uma época muito perigosa para o crente. E nós sempre devemos, então, evitar perigo, de modo geral. Versículo 12 fala: o avisado vê o mal e esconde-se. E hoje eu quero fazer isso, eu quero avisar, eu quero deixar um aviso. E o tema de hoje é situações perigosas para o crente, situações perigosas para o crente, deixar isso um aviso. Mais uma vez, versículo 12, o avisado vê o mal e esconde-se. E outro versículo em Provérbios que é paralelo com esse, que é Provérbios 22, no versículo 3, fala: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O nosso texto fala que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. No 22:3 fala que o prudente, a pessoa sábia, ela prevê. Ou seja, ela está olhando adiante, está prevendo. Está olhando para frente, lá para frente para ver o mal, o problema. Então eu quero hoje deixar aqui o aviso para que a gente não pague o preço, para que a gente não sofra a pena por ser desavisado. E existem várias situações perigosas para o crente. E elas são perigosas porque são situações enganosas, e algumas talvez surpreendam você. E por serem enganosas, isso nos leva a baixar nossa guarda. A gente fica com menos atenção, toma menos cuidado. Então, muitas dessas situações são, à primeira vista, coisas boas, coisas desejáveis até. Mas nessas épocas, nessas horas, devemos ter cuidado em dobro. Olha comigo lá em Gênesis capítulo 9. Enquanto vocês estão indo lá para Gênesis capítulo 9, a primeira situação perigosa para o crente é alcançar o seu alvo, é alcançar a sua bênção, digamos, é alcançar a sua meta, alcançar o seu destino, alcançar o seu desejo. Aqui eu vou ler do versículo 18 até o 21 sobre Noé. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio
de sua tenda. É um lugar muito perigoso quando o crente alcança o seu destino, a sua meta. Aqui Noé alcançou justamente isso. Ele alcançou a vitória, ele alcançou o seu destino, a sua meta. Parabéns, Noé. Parabéns você, crente. Parabéns a mim, parabéns a nós, quando nós alcançamos uma meta, mas é um lugar muito perigoso. Noé passou mais de 100 anos construindo a arca. Imagine você, 100 anos construindo a arca. Ele não tinha maquinário moderno, ferramenta moderna, eletricidade, nada disso. Foi só mesmo com a garra, com o muque, e ele e seus filhos construíram uma arca. Demorou 100 anos. Ele não só construía, mas ele pregava também, avisando as pessoas sobre o dilúvio, e recebia críticas. Foi uma batalha. Muito trabalho, muita crítica, pouca ajuda. E ele finalmente terminou a arca. Sabemos a história. Deus trouxe o par dos animais. Deus fechou a porta. Entrou Noé e sua família. Veio o dilúvio. E destruiu toda a vida sobre a terra. O dilúvio baixou. A arca pousou. Aterrou. Abriu a porta. Saíram os animais. Saíram a família de Noé. E nós lemos aqui que ele passou então a ser um lavrador, fazendeiro, plantou a vinha. E depois de tudo isso, que sua vinha deu fruto, ele fez aquele vinho novo, pelo jeito, aquele vinho, parte do vinho se fermentou, ele se embebedou. E aqui fala no versículo 21, bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Ele se despiu, ficou nu na sua tenda. E não vamos entrar adiante, mas houve um pouquinho mais além de apenas isso, não vamos adentrar nessa história agora, mas algo muito sério, abominável aconteceu logo após isso. Mas a questão é essa. Durante 100 anos Noé foi fiel, durante 100 anos Noé se esforçou, durante 100 anos Noé agradou a Deus. Mas quando ele alcançou a sua meta, quando ele concluiu o seu trabalho, ele estava num lugar perigoso, num lugar de tentação. E ele caiu. Ele pecou. E é muito perigoso quando nós alcançamos o nosso alvo, o nosso desejo. Talvez conseguir um emprego, conseguir uma cura, conseguir uma bênção, uma formatura, uma promoção, algo que nós desejamos, algo que estamos orando, trabalhando, empenhando, e Deus nos dá a vitória, e é nesse momento, muitas vezes, que o crente cai. Ele se afasta de Deus. Muitas vezes a queda não é repentina, ela é lenta, mas ela é uma queda. Eu poderia, não o farei, mas eu poderia citar caso após caso, nos últimos 18, 19 anos aqui na igreja, em que pessoas que estavam aqui e foram fiéis por tanto tempo, quando conseguiram a bênção, literalmente, era uma vez. Outras que demorou um pouquinho, mas acabaram se afastando e saindo. Outras foi literalmente da noite para o dia. Por quê? Porque o lugar da vitória, o lugar de uma bênção, um alvo, uma meta alcançada é um lugar perigoso, muito perigoso, onde nós baixamos a guarda, nós achamos que chegamos e fizemos tudo o que nós tínhamos para fazer, nós já fizemos e achamos que de alguma forma agora Deus nos deve. Nós então começamos a pegar mais leve, começamos a achar que está tudo certo, e é justamente aí que a tentação vem, é justamente aí que o diabo joga uma armadilha, e é justamente aí que a carne se fortalece, e nós começamos a nos afastar, nos esfriar e a complicar a nossa vida. Então, muito cuidado. Qual a cura para isso, pastor? Qual a vacina para isso, pastor? É simples. Não tenha uma meta. Tenha meta de curto, médio e longo prazo. Eu vou dar um exemplo aqui. Pastor, a minha meta é casar. Gente, casamento não é o fim, é o começo. Pronto, casei. Uai. Tenha metas. Minha meta é entrar na faculdade. Já dei um exemplo aqui de um jovem que não era dessa igreja, mas visitou várias vezes.
A meta dele era entrar na UFAL, fazer, acho que era ciência, computação, uma coisa assim. Foi criado na igreja, não nessa, foi criado na igreja, pelo que eu entendo, um exemplo de jovem cristão, nunca se meteu com o que não devia, ia para a igreja, tudo certinho. Entrou na UFAL. Em duas, não 3, não 4, não meses, não anos, 2 semanas. Ele falou, esqueça que um dia eu fui crente. Por quê? Ele tinha uma meta. Alcançou aquela meta, igual Noé, tinha uma meta. Fazer a arca e salvar sua família e os animais, tudo que quiser. O plano era salvar mais gente, né? Só que ninguém quis entrar na arca, ele pôde fazer o quê? A meta era salvar, preservar vida sobre a terra. Quando ele acabou a sua meta, fez a arca, entrou, a arca aterrou, abriu, saiu, plantou, se embebedou. Tenha várias metas. Eu quero casar, por exemplo, sim, mas eu quero ter um bom casamento. Um casamento que honra a Deus. Eu quero ter uma família que honra a Deus. Eu quero criar os meus filhos para honrarem a Deus. Eu quero... Tenha metas, não tenha só uma. Eu quero entrar na UFAL. Não, eu quero entrar na UFAL, ou seja, de onde que for, e ser uma testemunha para Cristo. Eu quero ser a luz daquelas trevas. E acredite, é trevas. Se você acha que não, você está dormindo. Eu quero ser o sal ali dentro. Eu quero um emprego. Consegui um emprego. Não. Eu quero ser um embaixador de Cristo naquela empresa, naquele trabalho, naquele local. Tem essa meta, não tem uma meta. Eu consegui uma casa, um financiamento no plano minha casa, minha dívida. Pronto, consegui, entrei, beleza. Não. Queira ser o fermento daquela área. Queira ser a luz, um testemunho, um bom exemplo para Cristo. E não, bom, consegui, obrigado Senhor, daqui por diante eu me viro. Não. Não tenha uma meta. Tenha muitas metas, curto, médio, longo prazo. Senão você vai cair no erro de Noé. Muita gente vem a Deus com uma agenda, com uma pauta. Por exemplo, várias pessoas já vieram para a igreja aqui, pastor, tu vem aqui porque eu preciso de emprego, eu lembro uma vez aqui, uma irmã, se tornou irmã depois que veio, uma operação, ela fez uma operação, e ela conseguiu fazer essa operação, literalmente, depois da cirurgia, sumiu, desapareceu. Tinha uma agenda, tinha uma pauta. Quando você tem uma pauta, uma agenda, uma meta para Deus, uma de duas coisas vai acontecer. Você vai alcançar aquela meta, vai conseguir aquela bênção e vai desaparecer, ou você não vai conseguir aquela meta. Você não vai alcançar aquilo que você tão deseja e você vai ficar decepcionado com Deus e você vai acabar o quê? Desaparecendo do mesmo jeito. Por quê? Você tinha uma pauta, você tinha uma agenda, você tinha uma meta. Conseguiu? Beleza. Não conseguiu? Eu vou tentar outro lugar. Vou tentar outra religião, outra igreja, outro modo. Vou fazer do meu jeito. Se você só tem uma meta, aquilo vai te atrapalhar. E mesmo que você tenha uma meta. E outra coisa, não há nada de errado você vir para a igreja com uma meta. Pastor, meu casamento está ruim. Pastor, meu filho está me deixando doido. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu estou com uma dívida. Pastor, só não espere eu pagar a sua dívida. Mas entenda, não há nada de errado de você buscar a Deus por qualquer motivo. Mas não fique só com aquilo. Não seja só aquela única coisa, a única agenda, a única pauta, a única meta que você tem. Em algum momento você tem que sair daquilo e expandir e perceber que existe muito mais do que conseguir o que você deseja. E pode ser muito louvável e justo e correto o que você deseja. Não é errado você vir a Deus em qualquer condição, buscando qualquer coisa, em qualquer situação. Mas se a sua meta é vir para a igreja apenas para ajeitar o seu casamento, o momento que você ajeitar o seu casamento... Obrigado, pastor, ajeitei meu casamento. Tchau, passe bem. Se é procurar um emprego, entrar na faculdade, ou o que seja, o momento que você alcançar a sua meta, expanda, você tem que expandir sua visão.
Não tem uma meta, não tem uma agenda única. Mude e queira servir a Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você lê ali ao redor em Mateus 6, todas essas coisas estão falando sobre o que comer, o que vestir, onde morar, finanças, os cuidados cotidianos. Isso vai ser acrescentado se a gente o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Então venha a Deus com qualquer agenda, não tem nenhum problema com isso. Mas em algum momento a sua agenda, a minha agenda, a nossa agenda tem que ser primeiro o reino de Deus. E quando a gente faz isso, o resto se resolve. O resto se resolve. Deus vai guiando, Deus vai habilitando, Deus vai abrindo portas, Deus vai dando oportunidades. Mas primeiro buscar o reino de Deus. Essa deve ser a nossa meta. Olha comigo para 2 Samuel capítulo 11. Vamos ver a segunda situação perigosa para o crente. A primeira é quando a gente chega num lugar de vitória. E veja bem, é bom, né? Quem não quer conseguir a bênção, a meta, o resultado, a vitória? Mas é um lugar perigoso. O segundo lugar perigoso é um lugar, uma situação de mudança. De mudança. E essa situação de mudança, ela já vem casada e atrelada com a bênção, com a vitória. Porque quando você tem uma vitória, por exemplo, um casamento, um emprego novo, uma vaga na faculdade, passar no concurso, ter um filho, qualquer coisa, casa nova. Tudo isso envolve o quê? Mudança. Mudança. Emprego novo, casa nova, está no casamento, relacionamento novo. Você vai descobrir que ele ronca. E ela também. Você vai descobrir várias coisas. Ué, esse emprego não é bem o que eu imaginava. A sua rotina vai mudar. Tudo vai mudar. E essas situações de mudança são perigosas. Olha o que fala aqui, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher, que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Se você ler, estudar, observar a vida de Davi, este momento aqui era o momento, e a gente lê sobre isso, onde ele estava em vitória. Ele estava dominando seus inimigos, vencendo as batalhas, estava conquistando territórios, estava tendo muitas vitórias, muitas bênçãos, muitas metas. Eu falei, o segundo lugar perigoso está atrelado ao primeiro. E aqui a gente vê que Davi estava fora do seu ritmo normal. Era um tempo de mudança. Como é que a gente sabe disso, pastor? Versículo 2. E aconteceu que, numa tarde, se levantou Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. Veja bem, que horas foi que Davi se levantou do seu leito? À tarde. Com exceção do Júnior. Alguém aqui se levanta... Estou brincando. Júnior, trabalhador, acorda cedo, vai trabalhar. Mas assim, Davi não estava fazendo o turno noturno. Davi não trabalhou a noite toda. Davi acordou meio-dia. No mínimo, ele ficou no celular até meia-noite. Ficou assistindo Netflix até altas horas. Ficou na internet até... Eu não sei o que ele estava fazendo. Só sei de uma coisa. Ele acordou de tarde, gente. Ele se levantou do leito de tarde. Ou talvez acordou às 10 da manhã e ficou deitado na cama. Mas olha o versículo 1. O versículo 1 é que realmente mostra. Que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis, o quê? Saem à guerra. Note que fala que os exércitos estavam todos aonde? Na guerra. E o rei estava onde? Acordando ao meio-dia no palácio.
No palácio tinha uma cama confortável, ar-condicionado, uma televisão colorida com controle remoto, tinha um frigobar. Ele estava lá desfrutando dos luxos quando era a época dos reis saírem à guerra. Ele estava fora da sua rotina, tinha mudado. Estava ganhando as batalhas, tendo vitórias. Ele falou, sabe uma coisa? Vou ficar em casa. Sabe uma coisa? Vou levantar tarde. Sabe uma coisa? Ele se encrencou. Por causa desse episódio, Davi adulterou. Mas não para por aí. Davi mentiu. Davi assassinou. Davi abusou do seu poder como rei. Tudo isso por quê? Porque era o momento em que ele mudou a sua rotina. Sabe por que essa época do ano é sempre uma época complicada? Porque é uma época de mudança. Férias. Quem está de férias? Estudantes, quem está de férias? Ok. Quem trabalha, quem está de férias? Cuidado. Confraternização. Quem já foi para meia dúzia? É confraternização na escola, no trabalho, na família, no bairro, no condomínio. Ontem a gente foi comemorar o aniversário da Mila e do Liam, que faz aniversários bem próximos. Tínhamos um restaurante, praticamente não tinha lugar para entrar. E fomos surpreendidos pela Gabi e a Aldinete, que estavam lá nos perseguindo, nos seguindo. Estava tendo a confraternização da empresa lá. Aí eu fui lá ver o que estava na mesa. Aí eu vi garrafa de cerveja, vinho. Não, estou brincando. Quando eu cheguei perto, eles guardaram tudo. Eu estava de olho. Mas veja bem, essa época do ano, tudo sai de rotina. É férias, é festa, confraternização, é um perigo. Tem que comprar presente, aí o povo não dizima, não dá oferta na igreja, porque tem que comprar presente para fulano, ciclano, e tem festa para ir. Por isso que essa época do ano é uma época que tudo na igreja cai, frequência cai, oferta cai, tudo cai. Por causa disso aqui, é uma época em que há mudança. Emprego novo, qualquer coisa. Você muda de casa. Pastor, mas o que está errado? Não é nada de errado, mas são momentos perigosos. E se a gente não ficar esperto, como Davi. Tenho certeza, Davi não falou, sabe uma coisa? Eu não vou para a guerra. Eu sou o rei, vou ficar no palácio. Mas eu vou adulterar, eu vou mentir, eu vou matar, Ele não queria fazer, ele não planejava fazer isso. Mas aconteceu. Por quê? Porque ele estava fora da sua rotina, fora da sua norma. Quer ver uma coisa muito perigosa para um casal? Tem um filho. E eu sei que aqui na igreja, teve uma época aí que tinha, acho que todas as irmãs praticamente estavam, né? Tem uma geração aí, tivemos até que aumentar a creche. Vocês aí lá, isso aí, de vocês que eu estou falando. Pois é. Olha, um filho vai chorar a noite toda. Você não vai dormir direito. Você não vai comer direito. Você não vai pensar direito. Você vai viver igual um zumbi. Quando chega a hora de ir para a igreja, admita. Eu entendo, mas sabe uma coisa? Você vai ficar fraco espiritualmente. Por quê? Porque não interessa o motivo. Você começa a faltar a igreja, começa a faltar a leitura bíblica, começa a faltar na oração, começa a faltar no seu serviço para com Deus. Não interessa o motivo, você vai ficar fraco. Ou, no caso, fraca. Por isso que é o momento que você tem que ter atenção. Pastor, então não é para ter filho? Eu não falei isso. É para dobrar o cuidado, ficar atento, porque é um lugar perigoso. Muda. Sabe, um filho novo, ele muda. Sua vida nunca mais será a mesma. Num bom sentido, é claro. Mas nunca vai ser a mesma. Mudança. Casamento, mesma coisa. Casamento muda. Casamento não é o fim, casamento é o começo. A gente casei. Não. Nada. Agora arregaçar as mangas e aí começa. Aí começa. Vou só dizer isso. Aí começa. Pronto. Aí você preencha o que você quiser aí. Tá? Mas cuidado. Muito cuidado nessa época especialmente, mas em qualquer momento em que há mudanças. Olha comigo para Ezequiel 16. Outra
situação perigosa que não parece. Pastor, eu tive uma vitória, eu casei, consegui um emprego, passei na faculdade, enfim, uma vitória. Pois é, cuidado. Com essa vitória vai vir mudança. Cuidado. A terceira situação perigosa para o crente é uma situação de fartura. Como é que é, pastor? Fartura, bonança, prosperidade. Mais uma vez, vem junto com a coisa boa, com a bênção, com a mudança. Por que mudança? Bom, antes você não tinha condições, agora você tem condições. Vai ter a mudança no meio também. Note como cada situação está relacionada com a outra situação. E se você não tomar cuidado, vai criar um redemoinho, uma corrente que vai lhe complicar a vida. Mas Ezequiel 16 e versículo 49 é um versículo surpreendente. Olha o que fala aqui, ó. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Fartura, prosperidade é perigoso. Qual foi a iniquidade de Sodoma? Fartura e abundância. Fartura e abundância. Foi a iniquidade. Por quê? Quando nós temos fartura e abundância, a tendência do coração humano é fazer assim: eu não preciso mais de Deus. Eu já tenho casa, carro, dinheiro. Para que eu preciso de Deus? Estou saudável. Para que eu preciso de Deus? Até você precisar. Mas quando tem fartura e abundância, a sua rotina muda, primeira coisa. Anos atrás eu alugava uma casa lá no Barro Duro. Casa muito boa, passamos pouco tempo lá. Inclusive a igreja começou a se reunir lá. Casa muito boa, tinha piscina, a gente batizava lá, inclusive. E os donos da casa eram empresários, funcionários públicos, muito fartos. E quando fomos alugar a casa, ela falou: eu sou cristão, sou crente. Que maravilha. E qual igreja? Eu falo: da igreja tal. Mas a gente, faz muito tempo que a gente não vai para o culto aos domingos. E por que não? Porque nós temos uma casa de praia na Barra de São Miguel. A gente vai para na sexta e só volta domingo à noitezinha. Eu falei: entendi. A fartura, a abundância daquela família os tirou de frequentar a igreja deles. Tem um missionário, colega nosso, é o pastor Clarence Moore, é missionário na Coreia, muitos anos, está lá, uns 40 anos. Ele conta a história que no começo da igreja, ele tinha um irmão, e esse irmão ele tinha uma empresa, produzia componentes eletrônicos, e fazia muito bom dinheiro. E sempre foi fiel no dízimo, na oferta, na promessa de fé. Até que um dia ele fechou um contrato enorme com uma outra empresa aí, e o salário dele, os lucros deles, o rendimento dele passou de muito para muitíssimo, muitíssimo. E ele chegou para o pastor e falou: pastor, tem um problema, eu não posso mais dizimar. Falei: por que não? No dízimo é muito dinheiro. É muito dinheiro. Digamos assim, o cara é passar a fazer R$1 milhão por mês. Qual é o dízimo? R$100 mil. Eu não posso dar R$100 mil para a igreja. É muito dinheiro. Gente, quem aqui queria dizimar R$100 mil? Eu queria dizimar R$200 mil. Gente, o dízimo é 10%. Ou seja, se tu está reclamando que o dízimo é muito, Deus tem um jeito de, ok, vamos diminuir. Que tal não pagar dízimo? Não pagar dízimo. Se quiser não pagar dízimo. E esse irmãozinho, com o tempo, saiu da igreja.
Se afastou de Deus. Por quê? Porque ele entrou numa abundância muito maior do que ele jamais viu e ele se afastou de Deus. Então, o lugar de abundância, de fartura, é perigoso. Você não precisa se tornar um milionário. Às vezes acontece que bem menos, bem menos. Bem menos. Mas cuidado. Note que fala sobre abundância, fala ociedade. O que é ociedade? Não tem o que fazer. Havia uma época em sua vida que você ralava, estudava, trabalhava, acordava cedo. Aí veio uma certa abundância, um certo sucesso, e você não precisa mais ralar tanto. Lembra Davi? Ele estava tendo vitória nas batalhas. O que foi que ele fez? No tempo que os reis saíram para a guerra, ele ficou no palácio. Ociedade, abundância de tempo. Essa época, muita gente entra em férias. Outro motivo. Férias do trabalho. Você acorda cedo, vai trabalhar, volta para casa. Aí você está de férias. Está de férias? Faz o quê? Sai da rotina. Bom, não vou trabalhar amanhã. Vou ficar por aí. Eu vou ver a vida noturna de Maceió. Não faça isso. Eu vou sair com os amigos aí, vou para umas quebradas aí, que normalmente eu não vou porque eu tenho que trabalhar, então, mas eu estou de férias. Aí você começa a sair da sua rotina, tá tudo ligado, gente. Uma coisa puxa a outra. Alunos que não estão estudando, estão de férias, mesma coisa, ociosidade de tempo. Cuidado. Nós passamos a achar, na abundância, que nós não precisamos mais de Deus. Afinal, temos tudo. Lá em Apocalipse, ao escrever as cartas para as igrejas, que estamos estudando nas quartas-feiras, na última carta, a carta Laodiceia, eu não vou falar muito porque nós vamos cobrir ela em algumas semanas, mas lá em Apocalipse 3, versículo 17, uma parte da carta que Cristo ditou a João para mandar para o pastor da igreja, dizia o seguinte: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Isso é o que a igreja achava, os membros da igreja achavam isso. Que eram ricos, não precisavam de nada. Rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Aí agora Jesus falando, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eles achavam, eles colocaram na cabeça e no coração, não preciso de nada, enriquecido sou. Deus, é muito bom, tá, mas eles não dependiam de Deus. Não buscavam mais Deus, não contavam mais com Deus. E na realidade não eram ricos e abastados e maravilhosos como os achavam, mas Cristo falou, vocês são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Que diferença, que diferença. Então sempre seja grato a Deus e temeroso de Deus. E nunca seja complacente ou independente. Nunca acha que você e eu não precisamos mais de Deus. Já temos tudo, está tudo em dia. Alcançar o seu alvo, tempos de mudança, fartura, tudo situação perigosa. Agora, a última situação agora, 1 Reis 19, última situação, e essa situação, você, caro irmão, cara irmã, vai identificar com essa situação agora. Dá para perceber que vocês vão identificar com essa situação de perigo. Uma situação de cansaço. Estou vendo que alguns de vocês estão cansados. Eu também estou. O Herbert, que é um trabalhador exemplar, certamente vai ganhar o prêmio de funcionário do ano. Com certeza. Eu ficaria decepcionado se você não ganhar 3 anos seguidos. Mas enfim. 1 Reis 19, versículo 4. Vamos ler aqui sobre um período na vida de Elias. 1 Reis 19, 4 diz assim. Elias foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, é uma árvore, debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor,
toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias foi um grande homem de Deus, mas nesse momento de cansaço, falou que aqui, foi ao deserto o caminho de um dia. Você já andou um dia inteiro? Do nascer do sol ao pôr do sol? Já? Não. Agora, no deserto, não tem sombra, é quente. Ele estava cansado. Cansado fisicamente, cansado espiritualmente. Ele estava sendo perseguido pelo rei e a rainha Jezebel e o rei Acabe. Ele estava cansado fisicamente, cansado espiritualmente, ele estava cansado, exausto. Podemos dizer até que ele estava depressivo. Ele falou, chega, eu quero morrer, Deus me mate, agora, toma minha vida, eu já não aguento mais. Pois é, quando você está no lugar de cansaço, conselho aqui, maridos, mulheres e famílias, muitas vezes o lugar mais perigoso do dia é no final do dia. O marido e a esposa talvez cheguem no trabalho, talvez a esposa não trabalha fora, mas trabalha no lar, e é trabalho. Ah, você fica em casa, você não faz nada? É, não faço nada, fico em casa comendo bombom e assistindo televisão o dia inteiro. Sei. Então os dois estão cansados. A esposa toma conta dos filhos, toma conta da casa, e francamente, tomar conta da casa, tomar conta dos filhos não é brincadeira. Cansa. O outro chegou do trabalho, cansa. Tá os dois cansados, talvez com fome, cansados. É perigoso. Bem, o que foi? Pavio curto. Tem que ter cuidado. Você chega chutando o cachorro, gritando com o papagaio. Por quê? Está cansado fisicamente. Um problema, estresse, situação difícil na sua vida. São momentos que estamos cansados fisicamente, cansados espiritualmente. Temos que ter cuidado. É um fato comprovado pessoalmente. Quando você está com fome, você fica mais irritável, mais impaciente. O que você faz? O maridão chegou em casa, leva uma pizza para ele. Funciona, garanto. Ele não vai dizer, o que é isso? Não. Vai ser love. Chega em casa, ela vê um buquê de flores e uma caixa de bombons. Ela vai ser love. Por quê? Porque a pessoa está cansada, exausta. Leve isso em conta. Porque é um momento perigoso. A criança está doente, fica acordando a noite inteira. É claro que o maridão tomou conta da criança. Aí a esposa acorda. Ai, dormiu bem, meu amor. Lugares, situações perigosas. Cansaço. Cansaço mental, cansaço físico. Por isso na igreja tenha cuidado, você nunca sabe o que o irmãozinho ou a irmãzinha está passando naquele momento. Talvez não tiveram uma semana tão abençoada como a sua. De repente eles não sorriram de volta, não te cumprimentaram como você achava, não deram atenção devida. Não é que eles odeiam você, não é que eles têm raiva de você, simplesmente talvez estão passando por uma época, um período de cansaço. Só isso. Muito cuidado. Cansaço é perigoso. Então fuja do cansaço. Pastor, eu estou muito cansado para servir a Deus. Eu não leio a Bíblia porque eu estou cansado, estressado. Eu não oro porque eu estou cansado, estressado. Eu não venho para o culto, eu estou cansado, estressado. Eu não vou evangelizar, eu não vou para a reunião. Eu estou cansado, estressado. Então sabe uma coisa? Você está cansado, estressado demais. É a nossa responsabilidade não estarmos tão cansados ao ponto de impactar o nosso caminhar cristão. Descanse. Está cansado? Descanse. Desliga a televisão, desliga o celular, não precisa ficar até 3 da manhã sabendo o que foi que o fulano fez, porque o governo, porque... Esquece isso. Descanse. Durma. Se desatarefe. Está trabalhando muito? Então trabalhe menos.
Ah, mas confia no Senhor. Confiar no Senhor, buscar primeiro o reino de Deus. Eu li em algum lugar que todas essas coisas serão acrescentadas. Mas quando a gente não descansa em Deus, aí a gente não vai confiar em Deus. Aí a gente vai ter que confiar em nós. Aí eu tenho que trabalhar 18 horas por dia. Eu tenho que acordar cedo, dormir tarde, porque eu não estou aqui dizendo complacência, indiferença e irresponsabilidade, não. Mas existe o fazer demais, trabalhar demais, esquentar demais. Descansar no Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus. E se você está ficando exausto buscando o reino de Deus, que é raro, mas se for o caso, meu conselho, busque menos. Porque se você buscar o reino de Deus ao tal ponto que você vai ficar exausto e vai começar a brigar com a sua esposa, seus filhos, seu marido, seu gato, seu cachorro, seu patrão, seu vizinho, o seu irmão na igreja, porque você está fazendo tanto para Deus, então faça menos para Deus. É raro, essa condição é muito rara, mas faça menos, não interessa. Se você está cansado demais, não interessa o que é, menos. Faça menos. Faça menos e confia em Deus. É a nossa responsabilidade estarmos em condições de servir a Deus, servir nossa família, servir a nossa igreja e servir o próximo. Cabe a nós. Resumindo, vamos ter cuidado nessas situações perigosas. Quando a gente alcança o nosso alvo, que muitas vezes traz mudanças, muitas vezes traz uma fartura, uma abundância de alguma coisa e cansaço. Porque Noé estava cansado. 100 anos construindo uma arca, ele estava cansado também. Noé junta tudo. Alcançou a meta, houve mudanças, tinha fartura, ele plantou uma vinha, cresceu. Noé tinha todos esses perigos na vida dele. O resultado foi que ele caiu. Então vamos ter cuidado. Porque nós lemos no versículo 12, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então não sejamos simples, sejamos sábios.